Este é o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo, e nós temos a maior alegria em receber você nesse dia para mais um capítulo da Bíblia. Você sabe, aqui a gente estuda um capítulo deste livro sagrado maravilhoso, esta carta de Deus para a humanidade, que fala sobre amor, perdão, cura, salvação, ânimo, coragem, esperança. É um livro extraordinário. E eu convido você a estar com a gente aqui todos os dias, na telinha, aqui na TV Novo Tempo, às 6 da manhã e também no YouTube. Lá o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra, NT. Esse NT no final é importante, dar uma paradinha aqui para destacar, né? NT é importante aí no final, tá bom? Porque é oficial aqui da Novo Tempo. Um privilégio estarmos ali no YouTube, toda a Bíblia já está gravada ali, você pode escolher o capítulo, o livro para começar ou pode acompanhar a gente. Nesse capítulo de hoje, o mundo todo está envolvido, nós temos pessoas no mundo inteiro. É um processo da Igreja Adventista para incentivar as pessoas a lerem este livro incrível, livro que tem passado aí por milênios e tem se mantido firme, cumprindo o seu propósito. Eu quero apresentar para você essa devoção matinal, devoção diária, como estamos chamando aqui, Descobertas da Fé, feita por Rodrigo Silva. Uma mensagem por dia e um comentário. Por exemplo, aqui no dia 22 de junho, que é um domingo de 2025, será um domingo, né? Ele vai falar sobre arqueologia e profecia. Você sabe que ele tem um pós-doutorado em arqueologia bíblica, é curador do Museu de Arqueologia Bíblica, que fica na UNASP, na Universidade Adventista de São Paulo, lá em Engenheiro Coelho. Vale a pena conhecer, viu? Local sensacional. E aqui eu deixo um site para você saber como adquirir esta meditação, 1º de janeiro até 31 de dezembro, tá bom? Aqui o site cpb.com.br/Rodrigo Silva. Nós estamos também no Deezer, no Spotify, para você ouvir, está dirigindo lá, está fazendo alguma coisa em casa e tal, não consegue acompanhar pela TV, ou computador, ou celular, você vai ouvir o capítulo do dia, os comentários, e aqui a gente não quer um aprofundamento teológico, às vezes a gente fala uma palavra ou outra em grego, hebraico, etc., assim, para dar uma elucidação, mas nós queremos tirar lições da Bíblia, práticas, para quem lê ali já tenha a sua mensagem para o dia. Você acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. E uma gratidão profunda aos Anjos da Esperança, que nos apoiam com suas doações. Se você quiser se tornar um Anjo da Esperança, se Deus tocar no coração, aqui está um WhatsApp para você fazer sua pergunta ou mostrar a sua decisão, tá bom? Vamos para o intervalo. E na volta, o capítulo 22 de Atos. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. É bom estudar a Bíblia, não é? A gente vai aprendendo tanta coisa. O capítulo de ontem deixou a gente meio no ar, assim, não é? Capítulo 21, Paulo vai para Jerusalém, o povo fica doido quando ele vai para lá, porque os judeus da Ásia apareceram. E ele deu trabalho para o pessoal lá. Ele pregava nas sinagogas, movimentava, a inveja dos líderes judaicos fez com que ele fosse expulso da cidade X, Y, ia para outra, era bem recebido, ia para outra, não era bem recebido. A inveja é uma coisa terrível, né? Terrível. E era mais fácil pregar para os judeus, muito mais fácil, porque eles já tinham essa ligação com a palavra. A palavra falava que o Messias viria. Então, era só fechar os elos ali, ou levar as coisas no lugarzinho de cada uma delas e pronto. Eles entendiam fácil. Às vezes uma conversa e tal, pronto, era isso daí. Olha aí tudo o que aconteceu e eles eram testemunhas. Paulo não foi testemunha, ele não viu Jesus pregando, é o que dá a entender, não viu Jesus pregando, mas ele perseguiu. Ele deve ter ouvido alguma coisa, eu não sei exatamente sobre isso, né?
mas ele teve a sua experiência. Jesus falou com ele vai contar essa experiência agora no capítulo 22. Mas no capítulo 21 ele é preso, houve uma balbúrdia tão grande, iam matá-lo ali em Jerusalém, tiraram-no do templo. Não é? Esse é o homem que vive aí criando problema e tal, que o Cláudio, né? Cláudio que chama, deixa eu ver aqui só para tirar essa dúvida, né? Aqui, Cláudio Lisias, o comandante, foi para lá, levou os soldados romanos, o tiraram e o levaram preso. E a coisa aconteceu aí, ele pedindo para falar para o público, subindo a escada. Os soldados tiveram que carregá-lo, porque os judeus estavam malucos para matá-lo por ali. Então esse é o capítulo 22. Ele apresenta a sua defesa, porque o comandante Cláudio Lísias autorizou, tá bom, pode falar. Ele falou em grego com o comandante, ele se surpreendeu com aquilo, e ele falou em hebraico, aramaico, com o povo. E o povo ficou em silêncio, Irmãos e pais, começa assim, ouvi agora a minha defesa perante vós. E Paulo tem aqui uma dialética impressionante, ele conta a sua vida. E alguns dali conheceram Paulo antes, conheceram com o nome de Saulo, que era o nome hebraico, não é? Paulo, o nome gentil, romano, não é? Mas eles estavam lá, quem era, foi, que fez, mas não faz mais, não persegue mais, o que aconteceu? E ele tem a oportunidade de esclarecer tudo isso daqui. Então, assim, quando ouviram que ele falava hebraico, aguardaram o maior silêncio ainda, ele continuou falando a língua do povo. Aqui tem um princípio grande de missão, não é? Você falar na língua que o povo entende. Hudson Taylor foi um missionário na China. Quando ele chegou lá, era um estudante e tal, pobre, foi com muita dificuldade. Mas ele percebeu que ali, os ingleses, na maioria, que estavam na orla, não é? Perto da praia, não entraram para o centro da China, eles mantinham suas roupas inglesas da época, aquelas gravatinhas aqui, as mulheres com aqueles vestidos enormes. Isso não era comum ali entre os chineses, eles usavam aquele chapeuzinho chinês, né? A roupinha e tal, a língua deles ali, que parece que cada esquina tem um dialeto. E ele tomou uma decisão em algum momento. Ele colocou as trancinhas, uma trança no cabelo, usou o chapéu e a roupa deles. E começou a querer aprender o mandarim, pelo menos a língua básica, para falar com eles. E ele foi o primeiro missionário de todos eles que foi para a selva, foi para dentro da China, ele se tornou um deles. E no livro conta a história que um deles, um dos chineses velhos, disse: muito obrigado porque você se parece com a gente. Então, eles falavam em inglês e tinham sempre um tradutor. E ele aprendeu a falar, que coisa, a língua do povo. Eu gosto muito da história de Hudson Taylor, muito linda. Se tiver a oportunidade de ver o filme ou ler o livro, vale a pena, muito a pena. Aqui Paulo começa falando a linguagem deles. E ele fala mais para frente aqui nas cartas, me tornei judeu para os judeus, grego para os gregos e assim por diante, para pregar o evangelho, para de alguma forma tocar alguns. Isso é um princípio extraordinário de missão urbana, missão no sentido geral. Aí ele começa a falar, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, que era uma cidade importante, mas criei-me nesta cidade, aqui em Jerusalém, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Lembram-se de Gamaliel? Lembram-se? Quando os sacerdotes queriam pegar, não sei o quê, e Jesus ir para lá e disse, calma gente, já passou aqui, passaram 2, não é? Esses Teudas e Judas, eles passaram, morreram, acabou o movimento. Se esse movimento for dos homens, acaba, se for de Deus, não. Então, acalme-se. Olha que conselho equilibrado. E ele aprendeu aos pés desse homem. Ele foi o seu mestre. E aprendeu, instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados.
Então, eu sou judeu, eu creio no que vocês creem. Sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Vocês querem, olha, o discurso dele é muito bacana. Vocês querem o mesmo que eu, sermos zelosos diante de Deus. Só que ele já estava lá na frente, né? Ele já tinha compreendido uma coisa que ele queria que eles compreendessem. O Messias veio e nós o matamos. Nós, falo nós porque ele estava bem envolvido contra qualquer seita que surgisse. Perseguir este caminho era o nome que o cristianismo tinha antes, né? Era a seita do caminho, esse era o nome. Até a morte, prendendo, metendo nos cárceres, em cárceres homens e mulheres, tanto faz, né? E aí ele vai falando, e eu não estava contente quando tirei todos aqui de Jerusalém, quando todos foram embora daqui, só ficaram os apóstolos, né? A gente sabe disso. Mas eu recebi cartas, pedi cartas para o sumo sacerdote para ir para Damasco. Eu queria ir de cidade em cidade e acabar com esse movimento, trazê-los presos para Jerusalém, para serem punidos por pregarem esse assunto do caminho. Bom, quase ao meio-dia, na estrada de Damasco, ele conta aqui no verso 6, uma luz brilhou, caí por terra, verso 7, e uma voz dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi, quem és tu, Senhor? E a resposta, eu sou Jesus, o Nazareno, aquele acrescento Nazareno, lá no capítulo 9, Lucas não menciona o Nazareno, né? Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues, porque ele era conhecido como Galileu, Nazareno, a quem tu persegues. É a identificação de Jesus com todos aqueles que são perseguidos. Você não está sozinho nunca, nunca. Eu sou Jesus. Os que estavam com ele viram a luz, a voz lá meio confusa, não viram quem falava. E que farei, Senhor? E verso 10, ele se levante, vai para Damasco. Ali eu vou te dizer o que você vai fazer. Ficou cego, guiado pela mão dos que estavam com ele, e ele conta agora de Ananias. Ele dá alguns detalhes que lá no capítulo 9 nós não temos, 9 de Atos, né? Que fala sobre a conversão de Paulo e tal. Teve um homem chamado Ananias. Ele veio e ele me disse, Saulo, verso 13, irmão, recebe novamente a vista. Nesta hora, recobrei e olhei para ele. Aí ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Você vai ser testemunha diante dos gentios, testemunha diante de todos. Quer dizer, os discípulos, né, os 11 apóstolos, né, depois veio Matias, mas eles acompanharam Jesus, viram a morte de Jesus, participaram. Alguns fugiram, tudo mais, mas participaram desse momento, da prisão, da morte. Da ressurreição também, todos viram. Tomé foi o último a vê-lo, não é? Aquela história que nós já passamos aqui. Mas viram, acompanharam, 40 dias, falando aqui, falando ali, vários encontros. Viram-no subir, eles tinham o testemunhal, eles tinham o testemunho, eles viram. Paulo não tinha visto, mas aqui ele inclusive ressalta essa fala de Ananias, diz assim, você teve contato com ele. Esse nosso Jesus Salvador, você teve contato com ele, vivo. Quer dizer, você já participou e pode pregar isso como testemunha que ele está vivo. Eu sou Jesus, o Nazareno. Para ficar bem claro que se tratava daquele que viveu entre eles e morreu, ressuscitou. E agora, porque te demoras, recebe o batismo, lava os teus pecados e invoca o nome dele, o nome de Jesus. Palavras de Ananias, e ele foi batizado. Clarinho, não é? Está bem claro isso. Ele voltou para Jerusalém e lá, quando orava no templo, ele teve uma êxtase, uma visão. Então, a visão dizia assim, apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão seu testemunho a meu respeito. Ali estava a nata do judaísmo, os líderes, os professores. Ali estava a nata dos maiorais, dos maiores. Então sai, porque você vai pregar fora. Você vai dar o seu testemunho a meu respeito.
E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encarcerava na prisão, que eu açoitava. Eu dei ok para derramarem o sangue de Estevão. Eles punham as roupas daqueles que eram apedrejados aos meus pés. Eles sabem disso. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Ele explica tudo isso daí. Nesse momento começaram a gritar. Começaram a gritar, houve uma balbúrdia, tire esse homem da terra, matá-lo, né? Matem esse homem, porque não convém que ele viva. Muito claro, muito claro. E o povo começou a fazer uns negócios bem interessantes. Começaram a tirar as capas, bater no chão e a poeira começou a subir. Uma coisa maluca. Aí o comandante pediu para recolhê-lo à fortaleza, sob açoite, para interrogá-lo, para saber que motivo estavam clamando contra ele. Os homens estavam preparados para açoitá-lo, chicote, com ferrinhos na ponta. Aquilo doía muito. Quando eles estavam amarrando com as correias, disse Paulo ao centurião. Você vê assim a estratégia, né? Paulo ele já não foi falando assim, vocês estavam roubando, gente, não toquem em mim, não. Foi devagar, e teve a oportunidade de falar. E eu pus aqui uma palavra, desde o capítulo 22, porque ele insistiu para ir para Jerusalém, né? Aí Deus disse, bom, não vai acontecer nada com você. Vai para Jerusalém, então, tudo bem. Teve lá o profeta Ágabo que disse, não vai e tal e coisa, vai ser preso. Ele foi preso. Mas a oportunidade que ele teve, e essa palavra eu coloquei em vários lugares aqui, oportunidade. Ele teve oportunidades que não teria. E teve a oportunidade de falar com a segurança romana para uma porção de judeus. Quem ele era e o que tinha acontecido. Ele teve contato com o ressuscitado Jesus de Nazaré, o Salvador. O nome dele tinha poder. Você entende a oportunidade? A gente não pode perder as oportunidades. Não pode perder as oportunidades de falar com alguém numa viagem, num caminho, numa fila, sei lá onde. A gente não pode perder essas oportunidades, de jeito nenhum. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo, é isso que o Sermão do Monte fala, né? Aí ele diz assim, ser-vos-á porventura, verso 25, lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Opa, eles pararam. A lei romana era muito justa, lógico que tinha algumas coisas lá também cabulosas, mas ela era muito justa. A lei romana dizia assim, primeiro o cidadão. Então, cometeu um delito, tem que provar. Ele é inocente até prova em contrário. Então, não vai bater nele, não vai açoitá-lo. O máximo que pode fazer é prendê-lo, para que se levante todas as questões. Então, eles eram muito justos, a lei romana, né? A lei romana até hoje, né? Se fala muito nisso. Aí o centurião diz assim, o que está para fazer? Porque esse homem é cidadão romano. Aliás, o centurião falou isso para o comandante, não, ele é romano. O que a gente pode fazer? Aí então o comandante, o Cláudio, disse para ele assim, mas você é romano? Ele disse, sou. E olha o que o comandante falou aqui no verso 28, a mim me custou grande soma de dinheiro esse título de cidadão romano, ele não era romano, se tornou romano. Me custou muito caro ser cidadão romano. E Paulo diz assim, pois eu tenho por direito de nascimento, um pagão tostão. Pior ainda, né? Bom, imediatamente afastaram tudo, o próprio comandante ficou receoso, fez lá, olha, desculpa, etc., soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes para que ele pudesse ser julgado, né? E Paulo se apresentou diante do Sinédrio, agora como um romano também. Ele era judeu, mas era romano. Então, as surpresas vão vir aí, porque agora ele vai falar diante do Sinédrio. E a experiência não foi muito legal, não. Estamos do mesmo jeito. Não é porque eles já estavam determinados. Assim, diante da lei romana, você vê assim, bom, então peraí, então vamos ouvir as partes. Ali, diante do Sinédrio, ele já estava condenado. Sabe esse tipo de um julgamento de farsa, fake, mentira?
já é condenado. Há países aí no mundo em que as pessoas já são condenadas. Eles fazem só o julgamento para dizer que nós somos um país democrático, não é? Mas já está condenado. Não há o que se fale ali, os advogados, os testemunhas, as testemunhas, que vai mudar o rumo das coisas. Não vai mudar nada. Então, às vezes fazem pressão internacional e tal. Mas esse daqui era um julgamento, amanhã a gente vai ver isso, que já estava predeterminado. Morte. Eles já estavam falando de morte. Eles iam matá-lo se os romanos não tivessem chegado a tempo. Iam matá-lo. Tamanha era a fúria. A fúria por uma questão religiosa. Ele estava pregando a Bíblia, a palavra, o Antigo Testamento, né? Estava fazendo o novo. O Messias vem, ele vai ser tratado assim, vai ser tratado assim. Por isso eles citavam Davi, citavam Abraão, citavam Moisés, citavam tantos outros lá, tantos profetas. Ele disse assim, eu sempre preguei a palavra, eu sempre usei isso. Ele vai falar isso aí durante os próximos capítulos. Mas aí está Paulo, dando o seu testemunho, aproveitando a oportunidade. Se a palavra aqui, oportunidade. Tempo e fora de tempo. Oportunidade. Isso vai crescer até o final do livro. E nós vamos ver que oportunidade. Ele vai chegar em lugares que ele não chegaria. Devido à sua determinação. Vamos aproveitar as oportunidades hoje? Sair para ser Jesus para as pessoas? Vamos orar. Pai querido, que exemplo bonito de Paulo tendo um testemunho para dar. Com coragem, com o coração aberto, ciente do que estava falando, porque teve um encontro com Jesus. Que esse encontro com Jesus para nós seja diário ao abrirmos a Tua Palavra. Que saímos como Paulo, aproveitando as oportunidades. Em nome de Jesus. Amém. Ok, o programa segue, a gente fica por aqui. Amanhã tem mais, capítulo 23, hein? Até lá. Esses dias eu vi uma história interessante sobre um homem que, enquanto estava dirigindo, ouviu quando uma mulher passou do seu lado e gritou, "Porco!" Ele, instintivamente, ao se sentir ofendido, gritou de volta para ela, "E você, sua vaca?" Porém, para seu azar, passando alguns metros, seu carro bateu em cheio em um porco que estava deitado no meio da pista. Sim, aquele homem se acidentou por se enganar e confundir uma ajuda com uma ofensa. O capítulo 22 do livro de Atos narra a história de um homem que estava enganado, confundindo o mal com o bem. Me refiro a Saulo de Tarso, o qual tinha um currículo invejável. Estudou nas melhores escolas de seu tempo, com os melhores professores que existiam em sua região. Ele era um exemplo na comunidade e gozava de grande prestígio dos poderosos da sociedade. Porém, Paulo estava indo em uma direção errada. Ele perseguia as pessoas erradas e vivia para agradar o lado errado da batalha. Jesus decidiu salvar Paulo da rota que ele estava vivendo. Mas para isso, precisou derrubar Paulo de seu pedestal de grandeza. O momento que marcou a transformação de sua vida foi relembrado por ele no livro de Atos, capítulo 22, ao se referir à estrada de Damasco, onde ele caiu do cavalo e comeu o pó da terra. Nos versos 6 ao 8 lemos: Ora, aconteceu que enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei, Senhor, quem é você? Ao que me respondeu, eu sou Jesus o Nazareno, a quem você persegue. A partir da história de Paulo, popularizou-se a expressão cair do cavalo. Atualmente ela significa se dar mal em algumas atividades que esperava ter bons resultados. Ela também pode ser usada como sinônimo de frustrar-se ou decepcionar-se. No caso de Paulo, ele tinha certeza que estava certo no que fazia e como fazia. Ele era um religioso rígido que perseguia e matava um grupo de pessoas consideradas pagãs, chamadas de cristãos. Ele se orgulhava por achar que estava fazendo um bem para a causa de Deus. Porém, ele estava completamente errado. Ele estava do lado errado. Ele estava fazendo o mal, achando que estava fazendo o bem. Diante deste quadro de cegueira, a única forma que Jesus encontrou para abrir seus olhos foi derrubá-lo do cavalo e levá-lo ao chão e retirar-lhe a luz dos olhos. Foi justamente quando seus olhos físicos se fecharam que Paulo pôde enxergar a rota de sua vida espiritual.
E agora, no final de sua vida, vemos o Paulo não mais como perseguidor de cristãos, mas como perseguido por causa de Cristo. E sabe, quantas vezes cegamente achamos que estamos na direção certa, enquanto que na verdade estávamos errados o tempo todo, mas não percebíamos? Escute, se Deus te derrubar do cavalo de suas certezas, não fique chateado com ele. É que este, muitas vezes, é o único método eficaz contra a cegueira do nosso orgulho humano.